Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal dos Tribunais de Contas, onde aqui nós vamos analisar questões atinentes a essas cortes de contas. E aqui estamos com a imagem do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, certamente o segundo maior Tribunal de Contas do país, tribunal esse que fiscaliza e trabalha no controle de um volume de recursos realmente significativo, de um estado com o segundo maior PIB do país, por estados. E vamos hoje analisar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, de agosto de 2017, que foi realizada, essa decisão foi tomada para um caso relacionado ao Tribunal de Contas da União. Mas ao longo do vídeo eu vou mostrar que essa decisão ela pode ser estendida para todos os tribunais de contas do país, tá? Então assista o vídeo até o final e vamos observar por que isso, na nossa percepção, pode ser aplicado a todas as cortes de contas. Muito bem, diz aqui o seguinte: a auditoria do TCU e a participação dos terceiros prejudicados indiretamente. Não aplicação do artigo 54 da Lei nº 9.874 de 99 para as fiscalizações realizadas pelo TC na forma do artigo 71, inciso 4º da Constituição de 88. Muito bem, pessoal, inicialmente, essa lei 9874 de 99, ela é uma lei que versa sobre o processo administrativo federal, a esfera federal. É uma lei que a União utiliza na aplicação dos seus processos administrativos. Segundo disposição constitucional, tá? Os estados eles podem ter as suas próprias leis de processo administrativo, tá? E existem entendimentos, jurisprudenciais de que aqueles estados que não possuem suas leis de processo administrativo podem subsidiariamente aplicar essa lei federal, a 9874. Tá? Então eu vou pegar esse fundamento e lá no final vou trazer o porquê que esse julgado pode ser utilizado também para outras cortes de contas do país. Muito bem, aqui diz o seguinte: em auditoria realizada pelo TCU para apurar a gestão administrativa do órgão, os terceiros indiretamente afetados pelas determinações do tribunal não possuem direito de serem ouvidos no processo fiscalizatório. Veja só, pessoal, existe um princípio no direito, que é o princípio do contraditório, devido processo legal, ampla defesa, ampla defesa e contraditório, que são dois corolários do princípio do devido processo legal. Diz que aqueles que têm seus elementos jurídicos, sua situação jurídica afetada por uma terceira pessoa, ele tem o direito sim de buscar na justiça, a ampla defesa, contraditório, enfim, buscar todos os meios necessários para realizar a garantia dos seus direitos fundamentais a uma decisão justa. Mas aqui a decisão está dizendo o seguinte, nessa primeira parte, que apesar de você estar envolvido indiretamente numa auditoria realizada pelo TCU, não existe direito, de você ser ouvido nesse processo fiscalizatório. Não existe esse direito, tá? Então o TCU vai realizar a auditoria, fazer a sua fiscalização, acabou atingindo você indiretamente, então não lhe cabe o direito de ir até o processo, tá? E se manifestar sobre isso, porque esse é um primeiro ponto que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe essa sua participação se você for indiretamente afetado. E ele continua:
Não existe, no caso, desrespeito ao devido processo legal. Nessa espécie de atuação administrativa, a relação processual envolve apenas o órgão fiscalizador e o fiscalizado, sendo dispensável a participação dos interessados. Continua. O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes administrativos. O contraditório deve ser garantido pelo órgão de origem, a quem cabe o cumprimento da determinação do Tribunal de Contas. E segue dizendo: não aplicação do artigo 54 da Lei 9874 para as fiscalizações realizadas pelo TC na forma do artigo 71, quarto da Constituição Federal. Tá? E aí, pessoal, fica claro o seguinte: o que acontece? Eu vou colocar uma situação bem concreta sobre isso. Houve uma auditoria de um tribunal de contas qualquer, que não precisa ser o TCU, tá? E essa auditoria, ela acabou chegando até você, tá? Que está indiretamente ligado àquele processo de auditoria. A questão é: você tem o direito de ir até o processo, manifestar sua defesa, buscar o contraditório e fazer todo essa processualística no Tribunal de Contas ou no Judiciário? O entendimento do Supremo diz que não. Não cabe. Não cabe. Então, qual é a lógica desse raciocínio? A lógica é o pensamento a contrário senso, o contrário dessa lógica, que seria o seguinte: se um Tribunal de Contas no Estado, dos municípios, municipal, da União, exige que você se manifeste em um processo que você entende que você é apenas indiretamente atingido por aquela auditoria, você não tem o dever de se manifestar nesse processo, você não tem essa obrigação jurídica de se manifestar nesse processo, nem deve ser prejudicado por tal manifestação do Tribunal de Contas, tá? Ou no Judiciário. Então veja bem, por que isso acontece? Primeira coisa, esse julgado ele é relevante porque ele foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, uma corte constitucional. Isso aqui é um entendimento dentro de um padrão constitucional. E ainda mais, ele versa sobre uma lei federal que pode ser aplicada subsidiariamente pelos estados na prática dos seus processos administrativos. E esse julgado ele tem um entendimento a contrário senso de que, se você for chamado por um Tribunal de Contas, onde você entenda ou você demonstre que você está sendo indiretamente, obliquamente atingido nesse processo de auditoria, você não tem essa obrigação ou esse dever de se manifestar nesse processo, quer administrativa ou quer judicialmente, porque você foi apenas indiretamente atingido pela auditoria. Você não, eu reitero, você não foi o centro dessa auditoria, você não é o responsável nuclear por esse processo de auditoria. Você apenas indiretamente foi atingido por esse processo. Indiretamente significa uma situação juridicamente mais distante do que o responsável central. Então, você não deve ou você não precisa ter o dever de se manifestar nesse processo e, ao mesmo tempo, não tem aí, então, o julgador, né, a possibilidade de lhe prejudicar dentro desse processo, caso você tenha sido apenas indiretamente atingido por essa situação realizada pela auditoria do Tribunal de Contas. Então, reitero que isso por conta dessa característica especial da Lei 9874,
tá? Essa lei do processo administrativo federal, poder ser aplicada também subsidiariamente pelos estados. O entendimento é que essa situação pode ser levada para qualquer estado brasileiro, né, no trato com seus tribunais de contas e seus jurisdicionados, ok? Então fica aqui a dica, né? Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, mandem as suas dúvidas e assim que possível a gente analisa aqui e manifesta para todas as pessoas interessadas no tema essa posição. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.